Olá, meus irmãos, estamos de volta com o seu podcast Café com Deus, teologia e vida cristã para abençoar a sua vida, sua história, sua família e a sua igreja também, por que não dizer assim? Estamos de volta hoje, gravando o segundo episódio, trazendo até você informações preciosas e enriquecedoras para a sua vida, para todos que te cercam. Estamos falando hoje, no segundo episódio, uma continuação sobre o tema do aborto. O aborto à luz das Escrituras Sagradas e as suas implicações para a saúde mental da mulher. A gente sabe que o aborto é um tema no Brasil e em todo o mundo bastante sensível, porém nós queremos trazer aqui informações poderosas, informações coerentes, de acordo com os ensinos das Escrituras Sagradas e também uma luz e uma orientação para aqueles que vivenciaram essa situação ou que estão vivenciando esse momento de grande trauma. Então nós vamos falar um pouquinho mais hoje, dando continuidade ao que a gente falou no episódio de número 1 desse tema. Comigo no estúdio, o pastor Jamel Lopes, pastor, psicólogo, com mais de 30 anos de experiência. Eu falei no outro que o senhor tinha mais de 25 anos, mas é mais de 30. São mais de 30 anos na psicologia, clínica, trabalhando, atendendo pessoas, pastor com vasta experiência. Seja bem-vindo, pastor Jamel Lopes. Obrigado, e é um prazer continuar aqui abordando esse tema de tão grande relevância. Glórias a Deus. Pastor César continua com a gente no estúdio também. Dá o seu alô, pastor César. Amém, é um prazer. E você que não assistiu o primeiro episódio desse tema, termina de assistir esse aqui e volta lá porque tem muita coisa boa. Corre lá, assiste, compartilhe com outras pessoas, com certeza você vai ter informações precisas e claras para a sua vida, todas à sua volta. Muito bem. À luz do Salmo de número 139, versículo 14, o salmista Davi, ele se vê como um embrião ainda informe e que é amado por Deus em todos os processos da sua formação, ou seja, na vida intrauterina. Então ele fala da fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Palavras do salmista Davi sobre a vida no ventre materno. Então nós vimos aqui e abordamos o tema da questão da saúde mental e as implicações para a vida da mulher. Não foi isso, pastor Jamel? Nós falamos vastamente sobre isso. A gente quer esticar um pouquinho mais aqui a questão do aborto, voltando lá nas primeiras palavras que o senhor disse, né? As implicações na saúde mental da mulher. A gente sabe que no Brasil são 3 situações específicas em que o aborto não é punível pela lei. A gente viu o primeiro, que seria, segundo a lei, não a Bíblia, para salvar a vida da mulher, o aborto seria, nesse caso, praticado para que ela não viesse a óbito. Segundo caso, quando a gestação é resultante de um estupro. E o terceiro caso, se o feto for um feto anencéfalo, ou seja, teve uma formação deficitária e não se formou como deveria. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde, ele fornece acompanhamento gratuito nesses casos. Mas não é basicamente disso que a gente está falando aqui. A gente está falando da questão do aborto provocado, de uma mulher, né, pastor César, pastor Jamel, que provoca em si mesmo o ato ferindo a vida humana. Então a gente fala aqui de toda essa questão do comportamento da mulher e das repercussões na saúde mental. Porque o que está em evidência aqui, o que é? Nós trabalharmos para que essa mulher, ela reflita e ela tenha também os cuidados necessários se aconteceu o caso de um aborto provocado. Alguns estudos não são muito claros ainda, mas eles apontam que as mulheres, e o pastor Jamel Lopes colocou muito bem isso, estariam propensas a desenvolver uma depressão. Agora, pastor Jamel Lopes, falando de depressão,
Porque assim, a depressão é um termo que ele é muito simplista quando a gente fala depressão. Fulano tem depressão. Fulana tem depressão. Eu sou psicanalista, o senhor é psicólogo, o pastor César é pastor, nós três somos pastores e nós lidamos com a depressão na igreja. Atendemos pessoas, cristãos que às vezes estão desenvolvendo uma depressão. No caso deles, muitas mulheres que acabam chegando mais rapidamente para nós, acho que as mulheres são mais desinibidas para essa questão. Mas falando da questão do aborto, a depressão provocada por uma situação de aborto, porque o senhor falou de culpa, a mulher vai ficar envolvida na culpa, se ela for cristã, ela vai ter algumas coisas que vão comprometer mais a mente dela. Mas depressão é fácil? Primeira coisa, a depressão, a gente precisa entender que é uma doença. A gente tem que diferenciar a depressão de tristeza, certo? A tristeza faz parte... Que se confunde muito. Se confunde. Então, alguém coloca o seguinte, eu estou depressivo hoje. Então, ele está ali sentindo uma tristeza, talvez por algo que aconteceu com ela. Sim. O que é diferente de uma pessoa que ela adoece. É uma doença, a depressão. Uma doença psíquica. E é algo assim tão forte, a depressão, e que não adianta chegar para uma pessoa que está deprimida e simplesmente dar aquela palavra de ânimo, né? Como algumas pessoas chegam, levanta a sua cabeça, olha, tudo depende de você, você é forte, tenha fé em Deus, confia no Senhor. Então a gente traz aquela mensagem, aquela palavra de encorajamento e acha que isso vai ajudar. Não vai. Por quê? Porque na depressão, hoje a neurociência ela prova isso, existe uma alteração química cerebral. Então, a pessoa, ela precisa inclusive da medicação, de ser medicada dependendo do grau da depressão, porque é uma descompensação dentro, né, no próprio cérebro dela, aonde um dos elementos que falta é a serotonina, certo? Então, ela vai adoecendo. E é lógico que existem os fatores também sociais. Então, a questão do aborto, certo? Que é um trauma vivenciado. Deixa eu só fazer uma pausinha, pastor. Eu esqueci de mencionar, dentro dessa questão da depressão, nós temos uma coisa que vem um pouquinho antes, né? Que é o estresse pós-traumático. Para essa mulher que praticou o aborto, Sim. Isso produziu nela um estresse que vai permanecer e vai com certeza culminar numa depressão. Então eu queria que o senhor pontuasse, terminasse sobre a depressão, mas também pontuasse para a gente os efeitos do estresse pós-traumático que vão causar nessa mulher. Certo. Então, primeiro, até voltando, né? Porque a depressão já é uma consequência. Uma consequência. Okay. Então, qualquer situação de trauma, por exemplo, né? Uma pessoa que... O aborto, uma pessoa que sofre um assalto, por exemplo, um acidente automobilístico. Então isso vai viver estresse. Gera esse estresse pós-traumático. Então a pessoa ela passa a ter uma série de sintomas causados por isso. Primeiro, a pessoa ela pode ficar no estado de choque. Isso pode comprometer muito a saúde mental dela, certo? Porque o que seria o estresse? Certo? Então, você imagina o seguinte, uma pessoa, ela, numa situação, vamos supor, eu vou atravessar uma rua e eu não observo que está vindo um carro. E quando eu vejo, o carro já vem e freia em cima de mim. Então, uma pessoa que passa por isso, então ela tem algumas reações físicas, como o coração dispara, certo? Ela passa a ter susto, a respiração fica ofegante, e ela passa mal diante daquela. Algumas ficam pálidas, outras têm um rubor, e enfim. Sente ela sensação de desmaio, pode querer desmaiar quando então termina. Ela tem uma série de formigamento no corpo, então ela vai ter uma série de situações. Só que quando passa aquele momento, então ela entrou num processo de estresse, e daí a pouco ela volta ao normal. Certo? Tomou água e tudo mais, aí passou aquele susto. No caso do estresse pós-traumático, é como se ela entrasse nesse estado e não saísse mais. Ela entra num estado de choque assim e ela não sai. Com o passar do tempo, ela vai elaborando isso. Essa pessoa pode ficar, dependendo do que seja, com medo. Ela pode ter pesadelos, ela pode ter uma série de coisas relacionadas a isso. Eu já atendi pessoas,
por exemplo, no caso aí, até do aborto mesmo, da pessoa achar, por exemplo, começar a ver vultos, começar a achar que o diabo está vindo porque ela pecou, porque ela errou, entendeu? Começa a sonhar com a criança que morreu. Que morreu. Como seria? Exatamente. Então, a pessoa passa a ser atormentada. Atormentada. E isso leva ela a adoecer e, muitas vezes, ela desenvolver uma depressão. Então, quando ela chega no estágio da depressão, então ela agora não tem mais, ela tem uma perda, porque uma das características da depressão é a perda de sentido da vida. Por que eu estou aqui? Por isso que vem a ideação suicida, a vontade de morrer. E isso é tão sério, pastor Marcos, que no meio cristão, às vezes isso é a linguagem usada, a gente tem que prestar muita atenção na linguagem, que é disfarçada. A pessoa diz assim, eu não aguento mais o sofrimento, eu tenho pedido a Deus que me prepare e me leve. Entendeu? Quer dizer, ela não está dizendo que ela vai suicidar-se. É uma linguagem espiritualizada, mas que está mandando uma mensagem às vezes. Mas ela está dizendo o seguinte, eu quero morrer, eu não quero viver mais. Pedindo ajuda, né? Então, e aí quando trata da depressão, eu coloco que existem 3 sentimentos característicos da depressão que eu considero os piores sentimentos que um ser humano pode vivenciar nesta vida. O primeiro é a autocomiseração, que é a autopiedade. Sim. Então a pessoa se torna vítima, certo? Então a depressão leva a pessoa a dizer, olha o que o mundo fez comigo, olha o que os outros fizeram comigo, Deus já não se importa comigo. E é muito triste a pessoa ela imaginar que ela, assim, que Deus não se importa com ela, que ela está sozinha. Daí vem aquela questão, o que eu estou fazendo aqui? Um outro sentimento que é forte na depressão é a ira. Certo? E muitas vezes, dependendo do grau da depressão, a pessoa se torna agressiva com quem está do seu lado. A pessoa que está cuidando dela, que é marido, que é esposa, que são filhos, são os pais, certo? Então ela tem uma agressividade. E tem um momento em que ela chega a ficar com raiva de Deus. Uma pessoa em depressão, se ela vê uma pessoa alegre, uma pessoa falando de bênçãos, alguma coisa, ela começa a ficar com raiva. Por que ele? Por que ela e não eu? Sim. Certo? E aí vem, dentro do ciclo, a culpa. É justamente a culpa que leva a pessoa à ideação suicida. Entendeu? Quando ele sai do nível de vítima para culpado. Eu não presto. Entendeu? Eu morrer, isso vai ser muito melhor para os outros, porque eu sou um peso na vida das pessoas. Então, quando ele chega nesse estágio, olha a linguagem, e por isso que é perigoso demais uma pessoa em depressão, e muito me alegra hoje a igreja que se preocupa com isso, porque nós tínhamos um pensamento muito espiritualizado em relação à depressão. Tem um autor americano, escreveu um livro, isso na década de 90, mais ou menos, foi um dos livros que eu estudei, e é assustador o que ele coloca naquele livro, e foi um livro usado muito nos seminários teológicos. Entendeu? Ele fala que só existe 3 fontes de problemas humanos. É o G. Adams, no livro dele Aconselhamento. Ele diz que só existem 3 fontes, e ele é bem radical nisso aí. Ele diz, primeiro, as doenças físicas. Sim. Segundo, o pecado na vida da pessoa. E terceiro, atividade de demônios. Então ele não considera, por exemplo, a depressão como uma doença. Ele considera como pecado ou como alguém que está sendo atormentado pelo diabo. Olha que coisa perigosa. Então hoje, a gente vê com o conhecimento, com o estudo, a gente começa a perceber que a depressão é uma doença. Que existe, assim, primeiro as doenças somáticas, as doenças psicossomáticas e as doenças psíquicas. As somáticas, doenças do corpo. A soma, corpo. As psicossomáticas, as doenças no corpo, que elas têm uma origem psicológica, emocional. Um exemplo dela é a psoríase, ela é uma doença psicossomática. A asma é uma doença psicossomática. O próprio diabetes, ele é influenciado, embora seja uma doença física, mas ele tem uma influência muito grande com o emocional. Uma pessoa que ela entra em crise emocionalmente, ela pode subir a glicose dela. Já tive noções e ciência de casos assim. Então, e aí tem as doenças psíquicas, que aí nós temos o quadro, nós temos as neuroses e temos as psicoses, certo? E temos os distúrbios, que são
de personalidade, que onde entraria as questões da sexualidade, as pessoas que têm um desvio de caráter e tal. Mas as neuroses, por exemplo, hoje é muito comum a gente ver pessoas com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, entendeu? Pessoas que precisam fazer rituais, pessoas com fobias, entendeu? Hoje, que é muito comum, certo? Que tem, por exemplo, a crise de ansiedade, que pode levar a uma síndrome do pânico. É terrível uma pessoa que tem síndrome do pânico. Terrível. Certo? E aí vem a depressão, e são muitas coisas. Aí entra agora nas psicoses, entra as esquizofrenias. E que a esquizofrenia é muito parecida. Eu tenho o meu livro Psicologia Pastoral, eu abordo inclusive sobre isso, né? E tem um capítulo específico que eu falo como você diferenciar uma crise, um transtorno psicológico, um transtorno mental de uma possessão demoníaca. Porque até então era visto qualquer crise emocional visto como demônio. Tudo era demônio, nem tudo é demônio. E a gente vê o seguinte, a gente tem que olhar os dois lados. Isso dá matéria, pastor César, para um podcast, hein? Sim. Com o pastor Jamel Lopes. Para a gente tratar essas questões falar dos aí. Transtornos emocionais. E da lida pastoral. Nós vivenciamos casos que se aproximam. Aquele livro ali, ele tem que trazer realmente a baila, porque eu imagino. A gente vivencializa esses casos aí na igreja e a gente tem um pouquinho mais de conhecimento teológico, inclusive, e de vivências. A gente acaba tratando algumas situações que eram tidas como demônios. Então, a mulher que ela passa por um processo desse, que ela tem realmente um estresse pós-traumático e se desenvolve uma depressão, essa pessoa precisa de ajuda. Certo? Então, precisa de um acompanhamento psicológico, profissional, para ser tratada. E aí a boa notícia é que a pessoa pode melhorar. E como eu coloquei para você, qual é a temática, entendeu? Como a gente trabalha no consultório uma pessoa assim. Então, é justamente o ponto máximo que eu coloco, que é a questão da ressignificação de vida. Então você precisa, porque a pessoa ela tem uma perda de sentido de vida total. É como se o que é colorido se tornasse preto e branco. Perdeu a cor, perdeu a beleza a vida. As coisas que empolgavam ela, as coisas que tinha sentido, não tem sentido nenhum mais. E não adianta você chegar e dizer levante-se, ele não vai levantar. Então como é que eu trabalho com uma pessoa em depressão? Primeira coisa é o seguinte, você quer ficar deitado? Você vai ficar deitado. Agora uma hora você vai precisar se levantar. Vai. Entendeu? Ficar deitado não vai resolver o seu problema, porque a depressão ela é um processo de esquiva. Embora ela tenha o fundo realmente de uma alteração química cerebral, a depressão ela é uma esquiva. Então eu entro aqui num casulo porque eu quero evitar. Eu foco na minha dor e eu quero evitar o problema. Eu me fecho no mundo. Então a pessoa se fecha no mundo dela. Um exemplo prático disso aí é Elias. Elias ele vai para uma caverna. E olha que Elias era um grande homem de Deus. Eu considero Elias como sendo talvez o personagem bíblico, o que eu mais admiro na Bíblia, uma pessoa que tinha uma comunhão estreita com Deus muito grande. É um dos casos mais clássicos de depressão na Bíblia, quando nem se usava essa palavra, não existia isso. E ele entra numa caverna, e qual é o ponto quando ele fala com Deus? Que ele busca Deus ali, Deus não aparece, nem no fogo, nem no tremor, nem tal. E quando o Senhor fala com ele, com a voz calma, meiga, mansa, fala com ele, Elias, o que fazes nessa caverna? Então eu uso isso como metáfora, como analogia da depressão. Sim. E ele diz, Senhor, mataram todos os teus profetas, e somente eu fiquei. Onde está esse homem, aquele homem que chega para, quando o Acabe descobre onde ele está e manda prendê-lo, e vai lá um capitão com 50 soldados e diz, homem de Deus, arrogantemente ele grita, vem, desce. E ele diz, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e os teus soldados. E assim aconteceu. Ele agora foge diante de uma ameaça. E é ali então que um dos elementos da depressão é a solidão. Eu estou só, eu não tenho ninguém. Então essas pessoas precisam de ajuda. E que passaram. Então se alguém que está nos acompanhando passou por esse processo, está vivendo isso, e eu trago uma mensagem de Deus para você. Você pode se livrar disso. Você pode ressignificar a sua vida pode mudar hoje, a partir de uma tomada de decisão. Busque ajuda. Então, esse é um fator muito importante. Eu acho importante
ponderação, porque a base da igreja brasileira, igreja cristã brasileira, é composta de homens de Deus, mulheres de Deus, falo da sua liderança, que são pessoas simples, assim, bem motivadas, enfim, abençoadas, mas que muitas vezes não tiveram acesso a um repertório, a um conhecimento assim técnico, científico. E ouvir isso, eu acredito que abençoa demais a igreja, porque a gente tem duas coisas aqui que estão sendo ditas. A questão realmente do aborto e suas sequelas, desdobramentos, enfim, comprovadamente, e a questão da esperança, né? E a questão também de não confundir um problema dessa natureza, dessa ordem, espiritualizando e confrontando o diabo onde não tem problema espiritual em si. É uma questão realmente química, psicológica, enfim, Sim. de outra natureza que exige uma outra abordagem, né? Então, eu acredito que é muito valiosa essa consideração. Pastor Sérgio, o senhor acredita que a igreja pode se preparar melhor para atender esse tipo de gente que vem com esse tipo de problema? Então, o que acontece, meu pastor Marcos Rulli, é que o pastor Jamiel, ele está nessa lida Sim. de consultório há décadas, ele pode precisar melhor, porque ele está na ponta mesmo ali da trincheira. Sim. Mas o que eu percebo, né, é que existe, acredito que de uns 20 anos para cá, uma demanda, um contingente, usando a metáfora de Satanás e Eva. Eva estava lá, na santa paz, tudo funcionando, na casa dela, no condomínio dela com o marido, e o inimigo chega propondo uma demanda. Ela não precisava daquilo. Estava tudo em paz. Então, Satanás, que é muito bom em vendas, ele vendeu o que ela não precisava. Então, assim, existe uma contingência nessa nova sociedade, são fenômenos aí que se acumulam Sim. por décadas e, enfim, alguns há séculos, e que chegou pra gente de uma maneira tão pesada que eu vi, meu pastor Jamiel, uma fala sobre a empresa Danoninho lá, não sei qual que é o nome da empresa, e que eles estavam investigando porque caíram as vendas, e aí levaram as crianças para experimentar, provaram, não tem problema com relação ao sabor, tá ótimo. Qual que é o problema? Por que não tem tanta procura? Porque essa geração, ela fica, né, no touch ali, então para pegar um Danone, esforço de abrir, é um negócio primitivo, né? Tipo da era das cavernas. Tinha que usar as duas mãos. Ah, é um negócio horroroso, então a preguiça, a pele sensível. Então assim, nós temos, né, respondendo, eu acho que eu estou dando muita volta, mas nós temos demandas novas na igreja, eu acho que cada geração sua demanda, que são complexas, e não só complexas, se acumulam, vem uma, vem outra e já tem outra. Então os pastores, a igreja como um todo, precisa realmente, assim, às vezes, se desdobrar para conseguir minimizar esse gargalo aí de tecnologias e de ideologias e tantas coisas assim que a gente está inserido, né? É o que nós falamos, né? Tem uma palavra em Atos, quando, eu não sei se foi Pedro que disse que Davi serviu a sua geração. Então assim, cada pastor tem que servir a sua geração. Por isso que um papo como esse para mim é extremamente importante, poder conciliar a ciência com as escrituras que já foi excludente por ignorância das duas partes, mas é muito importante esse tipo de conversa, porque abençoa demais. Eu penso nos nossos irmãos e irmãs que não têm a oportunidade de sentar ao lado de uma pessoa esclarecida assim e ser abençoado. Então, estou muito feliz. Muito bem. Muito bem, nós temos um tempo mais curto nesse segundo episódio. Eu quero aqui pontuar algumas estatísticas, pastor Jamiel Lopes. Mulheres cuja primeira gravidez terminou em aborto apresentaram risco de depressão 65% maior do que as mulheres cuja primeira gravidez resultou em nascimento. Olha a gravidade do negócio, que se esconde. Se você não procurar na estatística, você não acha. Um estudo realizado nos Estados Unidos, com a população em que a primeira gestação era não intencional,
verifica-se alto risco para depressão em 27,3% das mulheres que evoluíram com a prática do aborto. Olha a gravidade do negócio. Em mulheres que engravidaram pelo menos uma vez antes dos 25 anos, o aborto foi relatado por 15% delas. Olha a grandeza dos números. E as que praticaram o aborto apresentaram elevadas taxas de depressão, ansiedades, pensamentos suicidas, que o senhor bem disse aqui, e outra coisa que acrescenta, pastor, adicção de drogas. Porque a mulher que não busca tratamento, ela vai mergulhar na bebida alcoólica. Ela pode ir para as drogas. E se for para as drogas, não tem um caminho com retorno, é um caminho só de ida. Porque a bebida alcoólica ainda tem uma esperança, tipo, está viciada em... E eu iria um pouco mais além, Pode. pastor Marcos. Algumas se tornam dependentes das drogas ilícitas, que ela vai lá para um psiquiatra, ela toma medicação e ela se torna viciada nisso. Na droga lícita. Lícita. Por quê? Porque ela não trata o problema, a raiz do problema. Então ela vai ficar uma pessoa fadada para o resto da vida dela. Um paliativo. Depender do pra remédio. Esquecer. Eu só consigo dormir se eu tomar o remédio. Eu só consigo estar bem se eu tomo o remédio. Então, é a famosa pílula da felicidade. Então eu preciso tomar o remédio para me sentir feliz. Então olha o grau. E não trata as causas, né? Não trata. E, então esse é um problema muito sério. E que hoje, que a gente está tratando do aborto, mas a gente vê que está acontecendo com muita frequência hoje. Certo? Eu atendi a uma jovem, a menina tinha o quê? Na época ela tinha 19 anos. E ela estava num quadro assim, depressivo, e ela estava se mutilando. Ela, escondida dos pais, se cortava, entendeu? Começou a passar gilete, lâminas e se cortava. Transtorno de escoriação? Exatamente. E aí o que acontece? Vendo o estágio dela, eu chamei a mãe e disse, olha, ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico. E ela tinha ideações suicidas. Essa garota foi para o psiquiatra. E quando chegou lá, logicamente, assim, nós que atendemos, obviamente, a gente consegue ter um diagnóstico. Então, eu percebi que ela tinha um comportamento borderline, mas eu nunca falei isso para ela. Eu acho que o diagnóstico ele é interessante para mim, que sou profissional, para poder tratar e dar o direcionamento. Claro. Agora, eu fazer essa devolutiva para ela, aí o psiquiatra chegou e disse, não, o seu problema é o seguinte, você é borderline, você tem que saber que e não tem cura, e tal. Acabou. Essa garota, o que acontece? A partir daí, ela adquiriu um salvo-conduto, e quando ela entrava em crise, que gritava com todo mundo, vocês não me entendem, eu sou borderline. Então ela se autoaceitou nessa condição. Exatamente. Agora eu posso justificar tudo que eu faça, porque eu sou borderline. Resultado, largou a terapia e hoje depende de remédios. Largou a faculdade, estava fazendo direito, largou a faculdade, largou tudo. Então, até então ela conseguia, apesar do quadro do borderline, ela conseguia estudar, conseguia fazer tudo. Ela abandonou tudo. Até que você deu o diagnóstico. Entendeu? Por quê? Agora, e ela só vive tomando remédios. Tomando remédio, cada vez mais doses maiores, entendeu? Com risco de suicídio, entendeu? Porque ela hoje, o risco de tomar toda uma cartela de remédios, certo? Então, é muito perigoso essa questão. Então, nós vemos aí, na conclusão do estudo aqui também diz, pastor, outro estudo que conclui o seguinte, o aborto é legalizado e realizado no primeiro trimestre da gravidez, ou seja, as 12 semanas que o senhor falou no início. E os estudos dizem que isso não traria consequências para a saúde mental. Olha a roupagem que eles apresentam, que não vai ficar tudo bem, porque está no início. Mas ali nós estamos falando de uma vida humana dentro do útero dessa jovem mulher. Porque são as mulheres em idade fértil, são jovens. E aí não há recuperação, pastor. Não há recuperação. A gente vê que tem muita depressão disfarçada de tristeza, como o senhor bem disse. Então, qual seria um caminho para a gente encontrar um ponto de equilíbrio em relação ao que as políticas públicas dizem
e ao que a sensatez da psicologia, da psiquiatria, da medicina e da luz sobre a palavra de Deus, qual seria o caminho que a gente pode dar para essa mulher que está nos assistindo, que talvez vivenciou tudo isso? Primeiro eu colocaria que nós podemos fazer um trabalho que é um trabalho de conscientização. Sim. Que eu falo da prevenção. Você imagina só, se você, há alguns anos atrás, se falasse, por exemplo, da questão da legalização do aborto a nível internacional, entendeu? Assim, muitos países, isso seria um absurdo. Como? Então, hoje, nessa sociedade pós-moderna, então tornou-se uma reivindicação. Entendeu? Isso tornou-se como um direito. Queremos esse direito. Reivindicado como um direito. Queremos o direito. Certo? E aí o comentário que eu fiz no outro, eu falava exatamente a minha preocupação. Por quê? Porque é uma doutrinação. Então, se a criança está sendo doutrinada, ela vai crescer achando que é um direito. Que é normal. Só que a mídia, a sociedade, ela não mostra a consequência disso. Entendeu? Então é aquela questão, você pode fazer. Porém vem a consequência. Tem um versículo na Bíblia, lá em Eclesiastes, e eu sempre usei isso para os meus filhos, e quando eu tenho a oportunidade de falar para os jovens, eu coloco isso. Eu digo, olha, Deus não é um estraga-prazer. Certo? Então eu vou provar para vocês na Bíblia. Aí está lá, jovem, alegra-te na tua mocidade. Faça tudo o que a sua vista alcançar. Recreia isso no teu coração, né? Entendeu? E o que o teu coração se alegra. Então faz. Eu digo, tá vendo aqui, ó? Ele está dizendo assim, faz. Ele não está te proibindo. Mas vamos continuar o versículo? Aí diz assim, porém, entendeu? Você dará conta tudo isso, Deus te de tudo dará isso. conta. Então, o que vem aí? Aí o que eu coloco para ele? Tudo na vida tem uma consequência boa ou ruim. Então tudo depende da decisão, do ato. Então o que nós, enquanto igreja, podemos fazer? Conscientizar. Trabalhar essa geração. Ensinarmos a verdade. Ensinar a verdade. Aí eu volto a colocar o que eu coloquei no outro, a questão da palavra de Deus. Sim. Ensinar a palavra de Deus. Porque imagina só, pastor Marcos, pastor César, essa garotada é bombardeada com essas informações, certo? Elas vão lá nas redes sociais, os influencers, os youtubers da vida, pessoas que ela admira, mas ela vai lá, entendeu? Maratonar uma série que ela gosta. Então, todos esses sistemas estão presentes. Todos, pastor. Todos. Entendeu? Nos filmes. A doutrina progressista está em tudo. Exatamente. Então, ele vai liberal tá aí. Ele vai recebendo tudo isso como uma verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Neutralizar a mente deles. Certo? Então, fazer um trabalho que eu diria que é um trabalho de conscientização. Agora, já aconteceu? Já. A pessoa está vivendo um estado emocional, transtorno, tratamento. Ela precisa de um acompanhamento psicológico, mas ela precisa de um apoio espiritual. Sim. Porque eu costumo colocar o seguinte, quando a pessoa entra numa crise, que é uma depressão, uma crise existencial, a terapia, a psicoterapia vai ajudar, entendeu? A psiquiatria também tem lá o seu papel, vai ajudar, mas não resolve o problema. Porque quando a pessoa entra em crise, a crise existencial é um problema entre a criatura e o seu Criador. Então ela precisa se chegar a Deus. Por isso que ela tem que trabalhar o perdão, o arrependimento, e aí é o trabalho pastoral. Então o que eu coloco? Que mesmo essa pessoa, ela indo para o psicólogo, de preferência um psicólogo cristão, que ela vá para um psicólogo, ela precisa também de um apoio espiritual. Ela precisa de receber a orientação da palavra. Ela precisa que alguém ore por ela. E não é errado, pastor, que ela receba medicação também. Porque ela pode ter medicação, pode ter psicoterapia, Sim. pode ter aconselhamento pastoral, pode ter vida de oração. Tudo isso ajuda. Sim. Não é pecado ela tomar uma medicação num caso grave de depressão. Então, nesses casos, geralmente eu encaminho. Só encaminha. Então, Ok. quais são os casos da depressão que eu encaminho imediatamente? É quando a pessoa está com ideação suicida. É o que eu Certo. faria também, encaminharia. Ela tem ideação suicida, ela está ali
uma pessoa que não tem ânimo mais para se levantar, Sim. certo? Então ela vai precisar de uma ajuda também medicamentosa. Então o remédio vai ajudar. Por uma temporada, depois ela vai voltar E sim, ao porque normal. se ela vai fazendo a psicoterapia e ela vai, olha, imagina só, né? Ela está com a psicoterapia, ela está com a medicação e o apoio espiritual, essa pessoa vai melhorar. Ela vai sair desse quadro. O psiquiatra, ele vai perceber a melhora e ele vai diminuir a dosagem da medicação. Sim. Então vai chegar um momento que ela não precisa mais. Ela não se torna uma dependente, uma viciada em remédios porque não tratou o seu problema. Então ela recebeu um devido tratamento. Muito bem. Pastor César, tá aí um conselho bom pra gente, na lida pastoral, nós que estamos aí à frente da igreja, a gente encontrar algum caso que a gente perceba que tem essa situação. Para nós tá fácil, né, pastor? Porque nós temos pessoas preparadas na igreja para atender isso, né? E algumas igrejas que não têm, tem que buscar ajuda fora. O que o pastor não pode é ser ignorante em relação a esse caso, tanto para homens, como no caso aqui, o assunto específico da depressão para a mulher que realmente provocou um aborto em si mesma e tem uma responsabilização diante de Deus, né? Sim. Então nós temos vantagens aí porque a gente tem uma boa formação teológica, temos conhecimento e temos um abençoado como esse, pastor Jamel Lopes aqui, para trazer mais luz para os nossos caminhos, né? E agora teremos o projeto Barnabé, que eu falei no outro, onde nós estamos criando grupos de apoio. Sim. Inclusive com uma rede, né, de grupos para ajudar pessoas. Muito qualificar certo. Essas pessoas, né? Então treinamos pessoas para ajudar pessoas. Então essas pessoas, esses líderes, eles estão formando seus grupos para de fato ajudar. E eu estaria acompanhando esses grupos. Que bênção. Então você quer saber do projeto Barnabé, vai lá. No meu Instagram você vai encontrar, né? A pessoa vai encontrar ali e nós falamos e temos, inclusive a pessoa entrar lá na minha plataforma, que eu tenho cursos específicos. A minha plataforma, eu tenho uma plataforma de ensino, ela é diferente de todas as outras, né? Porque essa plataforma, eu trago ali cursos na área de gestão emocional, sobre depressão, sobre ansiedade, estresse. Então, os temas que eu abordo na plataforma são esses. E lá está o projeto Barnabé. Você pode falar o nome da plataforma para... Não sei se... Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque é ensino. Ok. Tá, então a gente pode pegar depois e colocar você coloca lá na legenda embaixo. Na legenda que eu não vou saber. Eu acho que se falar o canal do YouTube e o Instagram, já lá você já repete seu canal e o Instagram. No meu Instagram você coloca @JamelLopes. E aí você me encontra lá. E no YouTube também, @JamelLopes. Pastor, o senhor tem duas obras importantes que eu vi aqui. O senhor tem Psicologia da Educação Cristã, uma obra que eu tenho na minha casa também, uma obra muito boa, pela CPAD. E o senhor tem a Psicologia Pastoral. Quer comentar um pouco sobre essas obras? Ou quer falar a respeito dessa obra que está na sua mão aí? Certo. O Psicologia Pastoral, inclusive ele está ali, né, exposto, né, e também Psicologia Aplicada. Essas obras foi... Assim, a Psicologia Pastoral ela veio com uma solicitação do diretor da CPAD, que é o Ronaldo. E ele disse: pastor Jamel, por que você não escreve uma obra sobre psicologia pastoral? E foi um desafio para mim, né? Porque como eu vou falar de psicologia para pastor? E eu fiquei com um certo receio, digo assim, duas coisas que eu temi. Sim. Uma, realmente assim, era o julgamento, né? Digo, eu posso me queimar de falar psicologia para os pastores veteranos e tal, tal, porque existe aqueles que combatem, existem, né, ainda, né? Existem ainda. Mas tinha um outro lado, enaltecer essa ciência nos púlpitos e fazer com que as pessoas fossem buscando esse conhecimento aleatoriamente. E eu costumo dizer o seguinte, é um risco muito grande porque nem tudo que é ensinado na psicologia é ciência. A psicologia é ciência e a ciência ela é factual. É aquilo que é testado, é aquilo que é comprovado. E a psicologia foi estudada no laboratório, comportamento humano. Então tinha esse receio. E aí eu coloco, inclusive, na introdução do livro, né, eu falo ali sobre dois extremos que a gente precisa evitar. Primeiro, a cristianização da psicologia. Sim. Segundo, a psicologização do cristianismo.
Tem que evitar isso. E eu Você digo, tem que ter um ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio. de sabedoria para entender e diferenciar as situações. E aí eu procurei realmente trazer uma linguagem bem simples. É um livro com 535 páginas, certo? Mas eu trago uma linguagem simples a conceituação da psicologia, o que é psicologia, o desenvolvimento humano. E aí eu trago a parte sobre personalidade. Então é uma parte que tem vários capítulos formando todo o processo da formação da personalidade, eu trago as principais teorias e etc. Depois eu trago uma outra parte onde eu falo sobre a psicologia aplicada ao líder. Eu falo da vida emocional do líder, a questão do estresse, a questão de vários temas que eu abordo ali em relação à psicologia aplicada ao líder. Depois eu trago uma parte, são vários capítulos falando de relações humanas, que é uma coisa muito importante. E eu trago em seguida a parte que é voltada para o aconselhamento, que é como o líder ele aplicar a psicologia no seu gabinete, como ele ajudar as pessoas, certo? Eu falo sobre a disciplina, eu falo sobre o processo. O gabinete pastoral é um local de restauração, de você trabalhar não apenas a disciplina como punição, mas você precisa tratar o problema. E aí, a parte maior, eu trago os problemas que são tratados no aconselhamento. Então, desde da família, problemas relacionados, problemas conjugais, problemas relacionados à sexualidade, tanto do jovem quanto, enfim, é um monte de coisas que eu trago Muita ali, informação de problemas. O Psicologia Muito bem. Aplicada à Educação Cristã também foi uma solicitação e agora eu escrevi um material dando subsídio para o professor, principalmente o professor de escola dominical, como ele ajudar no processo da aprendizagem. E ali eu abordo várias coisas. Primeiro, o que é aprendizagem, eu falo dos problemas de aprendizagem, eu falo também sobre o que impede muitas vezes que a pessoa aprenda, o porquê que ela não aprende. E aí eu trato ali sobre educação cristã, sobre a parte didática e uma série de coisas. E eu concluo trazendo a parte prática. Eu trago naquele livro, eu acho mais de 400 dinâmicas, são sugestões de atividades que o professor pode usar na sala de aula. E umas que você pode usar também em retiros, acampamentos, etc. Então é um material assim, que teve uma grande aceitação. O Psicologia Pastoral realmente teve uma aceitação tão grande que me surpreendeu na época. A FAECAD me chamou para dar um curso e os pastores veteranos abraçaram. Que bem. Certo, eu vi muitos pastores comentários deles e tudo mais. E hoje alguns usam como um manual de cabeceira, né? Glórias a Deus pela tua vida, pastor. Eu quero alguma coisa sobre depressão. Deixa eu ver aqui. O que é que os pastores estão se preparando. O pastor fala aqui, né? Muito se bom. preparando, se Isso qualificando, melhorando. É o que a gente está fazendo nesse podcast aqui, isso é preparação. É preparação. Isso aqui vai esticando a nossa mente, como diz o pastor César Ferreira. E esse livro aqui, que é o Método de Desenvolvimento Mental, esse aqui é um livro que surgiu nesse processo pós-pandemia, quando, na verdade, Deus propôs no meu coração ajudar as pessoas. E foi muito interessante aqui, vou resumir como Deus me deu esse livro. Eu estava assim, muito debilitado, saí do hospital, estava bastante debilitado. E uma madrugada, orando, eu perguntei para o Senhor. Me veio assim: pedi, dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, o que bate, se abre, o que busca, acha. E eu perguntei: Senhor, por que muitas vezes pedimos e não recebemos? E a resposta de Deus foi contundente. E eu sempre digo assim, eu não vi uma voz, nada disso, mas Deus falou no meu coração, na minha mente, no meu pensamento. E eu peguei caneta e papel e comecei a anotar. E ele disse assim: filho, é porque existem 4 estágios entre o pedir e o receber. Eu nunca tinha lido isso em canto nenhum, mas me viu com muita clareza. Estágio número 1, desejo ardente. Você precisa querer. Deus, ele respeita a sua vontade. Então você precisa querer muito isso. Segundo, o estágio da intenção. Quando nesse estágio você precisa saber que você precisa fazer algo, não vai cair no teu colo. Você precisa fazer alguma coisa. Envolvimento. Descobrir. Terceiro, ação. Você precisa ir fazer. E o quarto, a fé. E foi muito interessante. Amém. Porque me veio, eu coloco aqui, inclusive, vários fatos na Bíblia, eu chamei de método bíblico, né? E foi muito interessante. Mas um exemplo que eu sempre dou é o exemplo da mulher que tocou na hora do vestido de Jesus. Observa o texto quando ele diz o seguinte: aquela mulher,
ela sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. E ela gastou todos os seus haveres buscando a cura. Imagina o desejo que essa mulher tinha de ser curada. Sim. Mas quando ela tem a oportunidade de encontrar que Jesus vem com a multidão, aquela mulher pensou, intenção. Se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, serei curada. É o segundo estágio, intenção. Se eu fizer isso, acontece aquilo. Então, naquele momento, ela pensa, só que entre pensar e fazer, tem aí um caminho, às vezes tem uma eternidade. Aquela mulher, ela não podia se aproximar de Jesus. Porque, de acordo com a lei mosaica, a mulher, no seu fluxo de sangue, ela impura, e ela tinha que se afastar. Então, ir até Jesus era transgredir a lei. E agora? Sim. Mas o texto diz, e ela foi e tocou. Ação. E quando Jesus para a multidão e chama a atenção dela, chama a atenção quem me tocou, aquela mulher tremeu e temeu, porque ela podia ser castigada, ela podia sofrer as penalidades da lei. E ela disse, fui eu, Senhor, quem te tocou. Aí Jesus mostra o quarto estágio. Ó mulher, grande é a tua fé. Então, desejo, intenção, ação e fé. Aí eu perguntei para o Senhor, tudo bem, Senhor, está muito claro para mim. Porém, por que mesmo a gente sabendo disso, é tão difícil a gente seguir esses estágios? Aí Deus me deu a resposta que eu escrevi essa obra. Ele disse, é porque existem determinados padrões repetitivos de comportamentos, padrões negativos de comportamentos, que foram adquiridos a partir de traumas, situações vivenciadas no passado, que bloqueiam, que impede essa pessoa de alcançar. Por exemplo, se eu vou orar, mas eu não tenho fé, eu não acredito que aquilo seja para mim. Uma pessoa com autoestima baixa, uma pessoa que tem problema, uma pessoa que tem feridas emocionais, ela pode ter dificuldades de orar, dificuldades de receber. E nisso aí eu escrevi, eu criei esse método, que eles são 5 pilares. O primeiro é o objetivo, certo? Você definir objetivos. O segundo é o plano de ação. Você precisa, tudo que você quer na vida, você precisa estabelecer um plano. Ou seja, qual é o seu plano para você alcançar isso? Seja até pela leitura de um livro. Eu vou ler esse livro aqui. Tá, tudo bem, esse é o meu objetivo. Qual é o seu plano? Eu trabalho, eu saio cedo e do trabalho eu vou direto para a faculdade para estudar. Eu não tenho tempo. Então crie um plano que você consegue. Mas aí vem o seguinte, o terceiro pilar é a quebra de padrão de comportamento. Aí eu falo sobre autossabotagem, eu falo sobre as crenças limitantes, eu falo sobre várias questões. E vem o quarto, que é a mudança de percepção. É aí onde está a questão da fé. É quando eu mudo a minha percepção, certo? E finalmente o alcance da excelência. É quando eu atinjo, quando eu alcanço a excelência. Que essa é a vontade de Deus. Que vivamos uma vida com excelência. Ele diz, o ladrão não vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida. E vida abundante. Então, amém. O Senhor nos prometeu vida abundante. Então, escrevemos esse material. Hoje, eu dou mentoria. Tem um grupo que eu dou mentoria, trabalhando com isso aqui. E as pessoas que participam dessa mentoria, elas fazem um plano de ação. Eu fiz no ano passado, é um grupo experimental. Foi um ano acompanhando esse grupo. E foi extraordinário assim, os resultados desse grupo. E hoje nós estamos com uma turma, né? Vamos encerrar essa turma agora para o mês de maio. E estaremos iniciando logo uma nova turma de mentoria com esse material. Tá aí, pastor César, uma obra fantástica. Maravilha. Essa é da tua editora, pelo Instagram consegue ter acesso à informação. Os outros 2 livros é pela CPAD. Pela CPAD. Ok. Pastor Jamel, passou rápido. Podia fazer um podcast voando. De 3 horas, né? Passou voando. Pastor Jamel, muito feliz pela sua presença no nosso estúdio. Quero agradecer aqui a sua participação, as bênçãos que são oriundas dessa nossa conversa, desse café gostoso aqui, esse bate-papo. Muito obrigado. Pode fazer seus agradecimentos aos nossos internautas, olhando ali para eles, né? Eu que agradeço ao pastor Marcos por esse convite. Eu me sinto honrado de estar aqui, né, participando de um momento tão especial. E eu espero ter sido, de alguma forma, um canal de bênção para a sua vida. E eu quero deixar a mensagem, não importa a sua situação, não importa o seu problema, não importa onde você esteja, tudo pode mudar com uma decisão.
você pode ressignificar a sua vida, olhar para frente e ver o que Deus realmente ele tem para você. Então siga em frente, porque você é um projeto de Deus. Um grande abraço aí, um beijo no coração. Muito bem. Pastor César? Amém. Abençoado, pastor César? Muitíssimo abençoado, esclarecido, enriquecido. E falando desse assunto tão sério, não se esqueça o que já foi dito muitas vezes. Só se fala em aborto quem já está vivo, né? Então, assim, que Deus guarde o teu coração. E o texto que foi lido inicialmente, né, o Salmo 139, escrito por Davi, provavelmente, e existe numa ala rabínica a crença de que foi Davi que escreveu o Salmo e que Davi era um bastardo, né? Tem uma ala da teologia rabínica que acredita assim. Independentemente disso... Foi um filho indesejado. Isso. E aí a ideia de que ele compõe esse salmo com o coração apaixonado pelo Criador, dizendo que o Criador no ventre ia compondo ele como se fosse um tecelão, e a alegria de cumprir o propósito de Deus na terra. Então, assim, independente das condições, se você, de repente, é alguém ou conhece alguém que é filho de carnaval, porque normalmente no período do carnaval acontecem tantas coisas que depois se desconhece a paternidade, ou se você se envolveu em algum nível nesse tipo de situação, eu acredito que o que foi colocado aqui pelo pastor Jamiel basta para você se tratar e se curar, tanto via clinicamente, quanto via o Evangelho do Senhor Jesus. Eu estou muito agradecido. Obrigado, pastor. Obrigado, pastores. Obrigado você, internauta. Não se esqueça de assistir o episódio até o final. Se você está assistindo pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, faça seu comentário se você desejar e compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe você por estar conosco até agora e não se esqueça, Café com Deus é o seu podcast, o nosso podcast de teologia e vida cristã. Logo, logo a gente está de volta. Deus te abençoe, um beijo no teu coração.